Bom dia, bom dia, bom dia. Começando a semana, segunda-feira, pessoal, com mais uma leitura dos nossos grãozinhos no caminho de hoje, né? Ainda no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Vamos falar ainda, continuar falando sobre o duelo. Hoje, uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no jardim das oliveiras: embainha de novo a tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por estas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa, que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue, mas que trema, porque sempre do fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário sangue para salvar minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens, nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, que de sangue não vos pediria então o Cristo, por todos os ultrajes que lhe tendes feito? Não somente o feristes com os espinhos e a lança, não somente o erguestes no madeiro inflamante, mas ainda, em meio de sua agonia, pode ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito: amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e a um como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão. Pois é, ontem nós falamos sobre o duelo, né? Sobre com quem nós devemos duelar na realidade, né? Que é conosco mesmo, com o nosso interior, com a nossa consciência. E nós continuamos falando a mesma coisa, não é? Cristo, no último momento de sua vida terrena, da sua encarnação terrena, ele pediu por nós, ele orou ao Pai pedindo por nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E nós, hoje nós sabemos o que nós estamos fazendo? Nós temos consciência de nossos erros? Eu creio que todo aquele que se julga cristão, eu não falo espírita, eu não falo evangélico, eu não falo católico, eu não falo de outra religião, eu falo sobre cristão. Nós nos julgamos cristãos? Se nós nos julgamos cristãos, nós temos que seguir a lei maior que Cristo deixou para a gente. Amai-vos uns aos outros.
fazei ao próximo o que queres que seja feito a você. Então, nós temos que analisar um pouquinho o nosso dia a dia, o nosso caminhar, e ver se nós estamos fazendo ao próximo o que nós queríamos que fosse feito a nós. Não é? Não adianta eu falar que eu sou cristão se eu não pratico a lei do Cristo. Então eu não sou cristão. Se eu estou contrariando isso, eu não sou cristão. Eu sou um falso cristão. Eu acredito na hora que me é interessante, na hora que me apraz acreditar. Não é? Me apraz praticar um pouco, entre aspas, né? Do que nós aprendemos, do que eu aprendo no dia a dia, com a doutrina ou com a minha religião, que seja. Então vamos lá, vamos perdoar, vamos ter indulgência, vamos relevar as ofensas, para que a gente não jogue em cima de nós, em cima do nosso espírito, uma carga enorme de energia ruim, uma carga enorme de maldade, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, para que o espírito possa, quando deixar essa terra, partir daqui tranquilo, com a consciência do dever cumprido, para ele chegar na pátria espiritual carregado de boas energias, carregado de boas ações que nós fizemos aqui na terra, carregado do perdão que a gente deu, que a gente distribuiu, carregado do amor que nós recebemos em troca, por tudo de bom que a gente fez e pelo amor mesmo que a gente gerou enquanto estava aqui nessa terra. Não adianta eu ficar batendo boca, duelando com os outros, sendo que eu não consigo vencer o duelo interno que eu tenho aqui, que eu não consigo vencer os meus vícios, que eu não consigo quebrar o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade, que eu não consigo praticar a lei de amor para comigo mesmo e com aqueles que estão próximos a mim. Eu quero que meu espírito chegue do outro lado, na pátria espiritual, cheio de luz, igual ele veio para cá, cheio de luz, e que ele possa carregar junto a ele tudo aquilo que ele aprendeu aqui, tudo aquilo que fez parte do seu crescimento. E eu quero que esse aprendizado, que esse crescimento seja para o lado bom, seja para coisas boas. Então eu não quero levar comigo rancor, eu não quero levar ódio. Para que isso? Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, vamos procurar duelar, né? Duelar conosco no dia a dia, na hora das vontades ruins, a gente ter a força para superá-las, a gente ter a capacidade de vencer cada momento ruim que apareça em nossa vida, cada pessoa que nos deseja mal, que nos quer mal. Vamos relevar tudo isso, vamos dar outra face. Quando nos baterem na direita, dê à esquerda, né? Quando pedir para carregar um fardo maior do que aquele que a gente consegue, vamos distribuir um pouquinho esse fardo, vamos carregar de pouquinho em pouquinho, né? Mas com amor no coração, com resignação, com aceitação e com perdão. Perdão é capaz de mover muita coisa, viu, gente? O perdão retira muita coisa ruim que a gente deveria nem estar carregando, nem estar sentindo. Então vamos perdoar, vamos ter indulgência, né? Para a gente não ter que ter um duelo eterno. Um duelo eterno. E esse duelo vai ser vencido no dia a dia. Nós vamos conseguir, com certeza. Com muito amor no coração, muita fé e muita esperança naquele que nos colocou aqui nessa terra para sermos aprendizes, né, do amor e da caridade. Beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem com Deus. Beijo no coração.